Olá, pessoal. Meu nome é Tomé Costa, sou professor da Rede Pública de Jaboatão e hoje o nosso papo vai ser de novo com o pessoal do 8º ano. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre as consequências da Revolução Inglesa e como ela acabou. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide? No nosso último encontro, eu deixei um desafio para vocês, mas só que hoje eu não vou começar o nosso encontro com a resposta desse desafio. Ela vai vir na sequência do nosso encontro de hoje. O que foi a Revolução Gloriosa? Primeiro de tudo, ela recebeu esse nome porque ela foi uma conquista do parlamento em que não houve nenhum derramamento de sangue, nenhuma gota sequer foi feita para a conquista dos parlamentares ingleses, por isso que ela recebe esse nome. Mas se a gente for olhar direitinho o que foi a Revolução Gloriosa, ela foi uma articulação, uma espécie de combinado feito pelos parlamentares ingleses, tá certo? Que vai marcar a queda do absolutismo e vai confirmar a monarquia constitucional. A gente vai chegar até o final do encontro e todos esses conceitos vão ser explicados melhor para vocês, tá certo? Vamos lá. Na Revolução Gloriosa, ela é a última fase da Revolução Inglesa. No nosso último encontro, eu apresentei para vocês as 4 etapas da Revolução Inglesa e nós trabalhamos com 3, tá certo? Vamos lá. Nesse slide aqui, eu trago para vocês a resposta do nosso desafio do encontro passado. A pergunta foi, cite, o desafio, cite as fases da Revolução Inglesa. E aqui eu trago para vocês. Nós tivemos a primeira fase, que foi a Revolução Puritana e a Guerra Civil. O momento em que os reis obrigaram os parlamentares que eram puritanos a seguirem uma outra religião. Obrigaram os puritanos a seguirem o anglicanismo. Eu vou dar uma explicação rápida para vocês sobre isso. O puritano é aquele que vê na doutrina cristã uma maneira mais rígida de seguir os ensinamentos bíblicos. Enquanto que o anglicanismo é a religião criada pela monarquia inglesa. No anglicanismo, o chefe maior da igreja anglicana é o próprio rei ou rainha da Inglaterra. Então, os reis anglicanos queriam obrigar o parlamento a seguir essa religião e por conta disso a gente teve uma guerra civil dentro da Inglaterra. A segunda fase foi a República de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell foi um dos deputados puritanos que acabou articulando, que acabou organizando um grupo com um novo exército para lutar contra o exército do rei. E ele foi bem sucedido. Daí, depois de ter ganho, ele instituiu uma república e foi o comandante dela, foi o presidente dela. Depois que ele ganha e acaba morrendo, né, Cromwell vai deixar o seu filho no poder. O seu filho vai acabar sendo pressionado por grupos que surgiram durante a Revolução Puritana. Isso vai assustar o parlamento, vai assustar os membros do parlamento, que eram os burgueses, os pequenos nobres, os pequenos proprietários rurais, que vão retomar o retorno da monarquia inglesa com os reis Charles II e Jaime II. Porém, esses 2 reis, eles vão novamente realizar os mesmos problemas que os seus antepassados reais fizeram. E é aqui onde a gente vai encontrar o tema da nossa aula de hoje, que é a Revolução Gloriosa. Então, as burguesias comercial e manufatureira, certo? A pequena nobreza rural, tá certo? Os pequenos proprietários, eles acabaram se fortalecendo econômica e politicamente durante esse período da Revolução Inglesa. Bem, vamos entender. O rei Charles II, quando estamos aqui agora já entrando no fluxo, no circuito da Revolução Gloriosa, tá bem? O rei Charles II, quando ele foi tomado pela burguesia para retomar o poder, ele acabou fazendo um acordo com o parlamento, tá certo? E aí o acordo foi o seguinte, ele vai fazer uma espécie de acordo com o parlamento para seguir, né, uma espécie de política, respeitando a vontade do parlamento. Mas ele não fez isso de fato, ele apenas mostrou uma intenção para o parlamento.
E aí continuou com a perseguição religiosa a puritanos e em seguida ele vai fechar o parlamento. O mesmo grupo que vai chamar o rei para retomar o poder vai sofrer uma investida desse rei. Foi o que aconteceu. Então a gente vai ter Jaime II. Jaime II, quando ele toma o poder, certo? Porque Charles era irmão de Jaime. Eu faço até uma errata, porque no nosso último encontro eu disse que um era filho do outro. Então Charles II, ele era irmão de Jaime II. Quando Charles morre, ele não deixa herdeiros e quem assume é Jaime. Então Jaime, quando ele toma o poder, substituindo o irmão, ele vai acabar abrindo novamente o parlamento. Porém, da mesma forma que seu irmão, ele vai, através de medidas absolutistas, não respeitar a vontade do parlamento. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai se aproximar de grupos católicos e vai dar alguns benefícios econômicos a esses grupos católicos. Isso vai fazer com que haja também, por parte da política inglesa, uma aproximação com a França. E a França era um país conhecido por ter um absolutismo forte, ou seja, por ter uma política onde o rei era o comandante maior, com todos os seus excessos e tudo aquilo que prejudicava tanto a vida social quanto a vida econômica e política do país. Então, o que foi que aconteceu? O parlamento, percebendo essa reação, essa movimentação de Jaime II, acabou atuando, fez uma espécie de combinado, de organização silenciosa para poder tirar o rei do poder. A gente vai ver agora o que foi isso. Nessa foto que vocês estão vendo aí no slide, que é riquíssima, tá certo? Ela é uma foto que traz o rei Guilherme de Orange, que vai ser o futuro rei da Inglaterra, jurando a Constituição. Vocês podem ver que a gente tem do lado esquerdo da foto, tá certo? Perdão, do lado direito, um membro do... Chama aqui para mim, por favor, a imagem. Vocês percebem que aqui a gente vai ter um membro do parlamento apresentando a Constituição, ele está com a Constituição na mão, certo? Para o rei jurá-la e ele só vai receber a coroa sob juramento da Constituição. Essa mocinha aqui, ela é filha do rei Jaime II. Então o que é que vai acontecer? Guilherme de Orange vai sair da condição de genro à condição de rei. O parlamento vai oferecer a ele a coroa da Inglaterra, exigindo, para poder consegui-la, o juramento de obediência a essa Constituição que vai ficar conhecida como Declaração de Direitos, ou Bill of Rights, tá certo? Ela existe até hoje e é considerado um documento histórico importante. Por quê? Porque vai marcar o fim do absolutismo. O rei, se a gente pensar numa pirâmide, ele agora não está mais no topo dela. Quem está no topo da pirâmide vai ser o documento que vai marcar a existência de todas as pessoas daquele país como pessoas iguais. Não haverá mais rei e súdito. Todos agora são cidadãos. O rei, ele apenas responde a uma intenção da comunidade, da sociedade inglesa. Mas ele também, como todos os cidadãos, precisa respeitar os limites da Constituição. Então, a conquista dessa vitória sobre Jaime II, tá certo? Sem o uso de violência, de guerra, sem derramamento de sangue, qualquer tipo de conflito, vai fazer com que o parlamento se orgulhe da manobra e acabe declarando esse momento como Revolução Gloriosa. Isso vai ser importante. Por quê? Porque a Revolução Gloriosa vai marcar o fim do absolutismo, tá certo? E inaugurar a monarquia constitucional. Vamos lá, vamos entender melhor o que isso significa. Monarquia constitucional, o que é que muda? A gente vai ter um rei que vai precisar pedir autorização do parlamento para determinadas ações. Se o rei quiser entrar em guerra com outro país, ele não pode movimentar um exército de qualquer maneira. Ele precisa primeiro pedir ao parlamento permissão para o exército. Criação de imposto, determinadas atitudes que hoje são consideradas exclusivas do parlamento, não podem ser mais realizadas pelo rei. Então daí vem aquela famosa expressão quando a gente se refere à monarquia constitucional. O rei, ele reina, mas ele não governa. Quem governa é o parlamento. O rei, ele cumpre com funções diplomáticas, ele cumpre com funções de passar
comunicados à população, mas ele não tem o poder pleno como era no período absolutista. Um outro ponto que a gente tem que destacar é que isso faz parte de um processo que veio lá com aquele pensador John Locke, que dizia que era importante haver o direito do cidadão, né? O homem tinha direito a direitos naturais. Um desses direitos era a liberdade. Então, esse legado, né, liberal de Locke foi importantíssimo para a ocorrência da Revolução Gloriosa, tá certo? E o significado da Revolução Gloriosa é exatamente esse, o de fazer com que as liberdades atingissem a toda a população, que as liberdades também fossem parte do acordo político entre o rei e o parlamento e que isso ajudasse a criar uma ordem institucional que funcionasse melhor para a política, a economia e a sociedade inglesa. É importante a gente destacar também que isso vai acabar criando um efeito dominó dentro da Europa. A gente vai ver depois dos ingleses a Revolução Francesa surgir. Vamos ver também, um pouco depois, Portugal institucionalizar a monarquia constitucional. E tudo isso marcando principalmente a exigência de direitos dentro das sociedades. A perda de poderes absolutos dos nobres e dos reis. E aí, para encerrar o nosso encontro de hoje, eu deixo para vocês o nosso desafio. Digam aí qual foi o documento que marcou a mudança definitiva da monarquia na Inglaterra. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.